Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao podcast Lei e Terra, no seu 4º episódio, e hoje nós vamos falar sobre Plano Safra e também sobre o crédito rural de modo geral. Muito feliz, a nossa convidada é muito especial, alguém que entende muito do assunto, e já já vocês vão conhecer. Quero cumprimentar aqui meu grande amigo de bancada, Dr. Eduardo Sena, que é um advogado da área do agro, extremamente experiente, que tem nos brindado com seu conhecimento e também com a sua simpatia aqui conosco. Obrigado, Eduardo. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Vitor Hugo, pelas palavras de prestígio, de agradecimento. Eu me expresso a ti. E é uma honra estar aqui ao teu lado, aprendendo contigo, aprendendo com esse legislador, com esse jurista que tem sido um grande professor para mim. E vamos lá. Vamos embora. Estou muito feliz. Obrigado aí, Eduardo. A nossa convidada, ela é gerente de desenvolvimento do agro em instituição financeira, aqui no nosso querido estado de Goiás, na cidade de Goiânia, é advogada do agronegócio e também é certificada pela FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, em crédito rural, FBB 420. Seja muito bem-vindo, doutora Glória Menezes. Muito obrigada pelo convite, é sempre bom estar com vocês. A gente sempre conversa horas, às vezes os nossos almoços, é difícil parar. A gente sempre tem muito o que contribuir, eu fico feliz pelo convite. Muito obrigado, nós que agradecemos a sua presença aqui entre nós. Bom, vamos começar então falando daquilo que me parece que é algo mais atual, né? As pessoas estão aí, os produtores rurais, com grande expectativa em relação ao Plano Safra 2025-26. Está para ser lançado agora, se não me engano, dia 1º de julho. E a CNA está com uma expectativa que seja em torno de 600 bilhões de reais. Glória, dá o spoiler para a gente aí, o que você está sabendo? Então, até então é tudo muito expectativa, né? A CNA pediu esse recurso e claro, vamos acompanhar os próximos capítulos. Só que para a gente falar o que são perspectivas, o que são expectativas, a gente precisa analisar como é que está o mercado hoje, né? Como é que tem se comportado a taxa Selic, porque a subvenção, né, do recurso, ela vai depender de qual que está o custo hoje. E aí, assim, quando a gente passa por uma retrospectiva, a gente lembra que agora, recentemente, nós começamos o ano com uma taxa Selic de 13,25 e já estamos em 14,75. Claro que a curva de juros, né, do relatório Focus prevê ali que a gente finalize o ano com 14,75, que é o que a gente está de taxa de juros hoje. Mas o mercado, às vezes, oscila ali e acha que não vai chegar nisso, talvez chegue em 15 ou talvez mais. E o que isso impacta para a gente, né? Quando a gente fala de recurso que vem do governo, o governo ele vai equalizar esse dinheiro, né? Ele pega a taxa Selic, seria o custo, né? Então, se eu estou com uma taxa Selic de 14,75 e vou emprestar para o produtor a 12, essa diferença, quem paga é o Tesouro, né? Então, como essa diferença entre a taxa Selic e a taxa do recurso obrigatório está muito grande, é uma expectativa que as taxas de juros dos recursos obrigatórios venham a aumentar, né? Tanto quanto a recurso obrigatório, todos os recursos controlados em geral, né? Recurso obrigatório, recursos do BNDES também, fundos, podem acontecer de ter um aumento, mas claro que pode, né? A gente ainda está falando de expectativa, não é nada que a gente consiga ter certeza nesse momento. E, mais uma vez, né, pensando em o que tem acontecido nos últimos meses, em fevereiro a gente teve aí um fechamento dos recursos obrigatórios, né? Numa sexta-feira, não vou lembrar a data agora, mas o governo falou, não empresta mais RO, porque a gente está sem dinheiro até que analise a política anual, né, de recursos para o ano, porque não tem dinheiro, né? O dinheiro do Tesouro Nacional, ele vai cuidar de várias caixinhas, né? Vai cuidar de saúde, educação, e ele não tinha mais recurso disponível para fazer essa subvenção ali no meio da safra. Então, isso é algo muito preocupante. E outra expectativa também, né? A Frente Parlamentar Agropecuária chegou a sugerir, né, que eu acho super coerente, que se fizesse uma política agrícola plurianual, como é a Farm Bill dos Estados Unidos, né? O que seria isso? Em vez da gente fazer um plano safra por ano, né, a gente faz isso por 5 anos. Porque isso dá mais segurança ao produtor rural. Ele consegue prever ali
e controlar o seu caixa, controlar as suas próximas safras, porque ele tem uma previsibilidade de como que vai estar as taxas de recurso obrigatório, né? Porque, assim, o produtor rural, ele acaba pegando, quando a gente fala de médio para grande, ele pega um pouquinho do recurso que vem do governo, um pouco do recurso do banco, né? Porque o dinheiro que é do governo não sustenta sozinho todo o agronegócio. E aí, assim, esse mix vai ajudando ele a controlar as contas, porque o crédito, ele entra como um custo para o produtor e ele precisa, né, contar com essa taxa para poder ter uma expectativa do que ele vai ter de ganho na safra, né? Então, se a gente tivesse uma política agrícola plurianual, isso daria um conforto melhor para o produtor e uma estratégia que ele poderia fazer a mais de um ano, né? Mas, enfim, é um pedido. E eu acho assim, eu particularmente acho um pouco difícil de acontecer agora tão recente, mas outra coisa que a gente pode considerar também é que estamos num ano pré-campanha, né? Então, eu acredito que algumas movimentações que vai haver ali no Plano Safra tem muita relação com questões políticas ali, né? Quem que eu quero agradar, quem que é o meu público que pode votar mais em mim. Então, tem muitas essas questões políticas que a gente tem que levar em consideração também. E pode ser que haja mais cobranças ambientais no ano que vem, porque o cenário tem mostrado isso. Muito bom. Não se preocupe se você não entendeu algumas expressões ainda, porque foi uma ótima introdução, mas agora nós vamos esmiuçar o que é tudo isso. Que tipo de crédito rural, o que é um RO, o que são... Fica tranquilo aí. Exatamente. E nesse panorama todo, é muito importante a gente dizer da importância do crédito rural para o mercado. O produtor rural depende muitas vezes do crédito rural. E o impacto da produtividade que depende do crédito rural é muito relevante. Então, nós estamos falando de um assunto aqui de extrema importância, não só para o produtor rural, mas também para a segurança alimentar. O crédito rural é indispensável nisso. E, inclusive, alimenta muitas demandas jurídicas, porque o reflexo dele para o produtor rural é muito grande. E nesse contexto que você diz, nós gostaríamos que você explicasse para os nossos produtores rurais que estão aqui conosco o que é a fonte do crédito rural, de onde vem esse crédito, se o dinheiro é do governo, é do banco, é misto. Certo. Não, e até continuando o que você está falando, o crédito rural é importante não só para o produtor, não só para a questão alimentar, e não só do Brasil, do mundo, porque somos celeiro do mundo, mas também para o agronegócio como um todo. Porque embora a gente tenha crédito rural voltado ao produtor e à cooperativa de produtores, cooperativa produtiva, o produtor que tem crédito, ele consome mais insumos, né? Ele vai comprar máquinas e isso vai alimentando toda a cadeia do agronegócio, dentro, fora da porteira. Então, o crédito rural, ele realmente é muito importante. E sobre as fontes, né? Quando a gente fala de fontes, por que isso é importante para o produtor? Às vezes ele acha que é algo muito complexo de entender, mas faz uma diferença muito grande. A gente separa as fontes em recursos livres e recursos controlados. Recursos controlados são aqueles recursos que vêm do governo, ou são fundos constitucionais, ou o BNDES faz ali uma ajuda na equalização, ajuda a subsidiar esse dinheiro, né? Mas são recursos que obrigatoriamente vão ser fiscalizados. E eles possuem taxas mais baratas, porque o intuito de um recurso controlado é fomentar o agronegócio. Então, como ele tem esse intuito, aquele que empresta o recurso controlado para o produtor não vai ter ganho com isso, em tese, né? Entendi. Alguns recursos ali têm um spread assim, muito pequenininho, mas o fato do governo fazer esse controle, essa equalização, garante que o produtor rural pegue um dinheiro mais barato, mas obrigatoriamente o governo precisa, preciso fiscalizar que você está utilizando o crédito rural, porque essa é a finalidade, né? Então, quando a gente fala quais são os recursos controlados hoje? Tem o recurso obrigatório, né, que ele é limitado a 3 milhões para o grande produtor, 2.500 para o médio e 500, se eu não me engano, para o pequeno. Essa limitação, ela é por ano safra, né? O produtor tem essa limitação por ano safra. E como que funciona a taxa de juros? É muito parecido com aquilo que eu expliquei para vocês no início.
A taxa Selic está alta, então a captação é no preço da taxa Selic. O governo faz essa equalização entre a taxa de juros que ele captou para a taxa de juros que está sendo emprestada. Então, esse é o custo dele. Se a Selic está 14,75 e o crédito é 12, o governo paga essa diferença e a instituição financeira repassa esse dinheiro ao produtor a 12%. Então, em tese, é assim que funciona. Outros recursos também obrigatórios. Recursos do BNDES, que são programas agropecuários, Moderagro, Renovagro, Inovagro, vários recursos do BNDES também são recursos muito, muito baratos e que são estratégicos para o produtor, porque geralmente eles ajudam muito na questão do investimento na propriedade. Então, a aquisição de máquinas, aquisição, até acho interessante a gente comentar quando falarmos de questões ambientais, mas Renovagro Ambiental é uma linha estratégica para um produtor que tem problema ambiental na propriedade e quer regularizar. Então, assim, ele tem um problema ambiental e ele consegue um recurso barato do governo para regularizar isso. Eu acho uma iniciativa muito positiva. Fundos constitucionais, FCO, FNO, Funcafé, também têm recursos, têm uma taxa mais atrativa. E quando a gente fala de recurso livre, aí nós temos um dinheiro que não a fonte dele vem da instituição financeira que está repassando. Então, ela está livre para definir as taxas e as condições, né? Embora ela obrigatoriamente precisa pedir alguns documentos que o Manual de Crédito Rural exige, né? Como documentos da propriedade ambiental, da propriedade rural, que são documentos ambientais. Esse tipo de coisa ela precisa pedir para ela se resguardar, porque não deixa de ser um crédito rural. Entendi. Mas o dinheiro vem dela e ela coloca a taxa que ela consegue aplicar, né? E aí tudo depende ali do custo da instituição financeira para ela determinar essa taxa, né? A instituição também, ela também precisa... Com essa alta da Selic, ela também é impactada na hora de passar o dinheiro para o produtor, né? Porque ela capta um dinheiro por meio de letra de crédito do agronegócio, né? O produtor rural ou nem precisa ser produtor, né? Mas você chega na instituição deixando o seu dinheiro, né, em letra de crédito do agronegócio, e esse dinheiro é destinado ao crédito rural. Só que na hora de pegar esse recurso, é pago para o produtor ali 101, até 105, 108% do CDI. Sim. Então, esse é o custo do dinheiro. Entendi. Pensando nisso e pensando no custo administrativo, aí a instituição tem uma base de custo para depois determinar a taxa. Então, se a taxa Selic está alta, a taxa do crédito também fica alta. Então, isso é um cenário que acaba impactando não só, claro, quem pega crédito rural, mas quem pega crédito como um todo. Muito bacana. Você, basicamente, também em alguns momentos foi falando sobre, introduzindo, né, o que seriam as linhas de crédito. Você falou sobre investimento, falou até de uma nova que eu não conhecia, talvez você que é produtor rural não conheça, né? Uma linha específica voltada para alguém que tem problemas na área ambiental e que pode pegar num custo mais barato para poder se regularizar. E isso é uma questão importante porque quem está com problema ambiental tem uma série de outros problemas, consequências a partir disso, que se não regularizar, eu confesso que eu não sabia. Acho até interessante porque é uma linha de crédito específica para resolver um problema que, né, acaba tendo consequências grandes em outras áreas. Mas beleza, então assim, de uma forma estruturada agora, quais são as linhas tradicionais de crédito? Quando a gente fala de RO e RPL puro, a gente tem crédito rural de custeio, investimento, comercialização e industrialização. São as principais. E aí essas linhas a gente separa também, quando fala de RO, em programas, né? Então, quando a gente tem RO, a gente tem o RO, Pronaf, custeio. RO, que seria para o pequeno produtor, Pronaf. Quando a gente fala para atender o médio produtor, RO, Pronamp, custeio. Se a gente está falando para atender o grande produtor, RO, demais, custeio. Então, o recurso, RO é de onde vem o recurso, demais, ou Pronaf, ou Pronamp seria o porte do produtor que você vai atender,
E o custeio é a finalidade, né? Custeio, investimento, comercialização. Que é, como que se destina, né? Como que a gente separa essas finalidades? O custeio, ele é destinado a financiar tudo aquilo que o produtor vai gastar em um ciclo produtivo. Então, quando a gente fala de um custeio agrícola, de um produtor de soja, por exemplo, tudo aquilo que ele vai gastar desde o plantio até a colheita, ele pega dinheiro pelo custeio. Quando a gente fala de um custeio pecuário, depende do ciclo que aquele produtor vai beneficiar na fazenda. Se é recria e engorda, tem um ciclo ali de aproximadamente 24 meses, se não for confinamento, tudo que ele vai gastar para comprar esse gado para essa finalidade, né? E como ele compra o gado ali, ele compra o bezerro aproximadamente depois de 24 meses ele está pronto para abate, então ele precisa desse tempo para pagar, isso é um custeio. O primeiro pagamento da operação fica para daqui a 24 meses. Então, o fluxo de pagamento da operação sempre acompanha também a atividade do produtor, né? Se é o produtor que vai receber anual, né? O fluxo dele é anual, então o pagamento também vai ser anual. Quando a gente fala de investimento, seja agrícola ou pecuário, é tudo aquilo que vai investir na propriedade ou na produção. Então, eu preciso de máquinas, ou eu preciso de um sistema ali de confinamento, tudo que é investimento, independente se é agrícola ou pecuária, o próprio nome já nos remete a investimento. Se a gente fala de comercialização, é um crédito que fica ali logo após a colheita de uma safra, ou após quando você está pronto para comercializar um gado, por exemplo. E naquele momento, tanto o milho, a soja ou o gado que você tem ali na sua propriedade não estão no preço ideal para venda. Então, assim, tá na hora de vender e o preço não tá legal. Se eu vender agora, eu vou ter prejuízo. E aí, o que serve o crédito de comercialização? Ele entra para te ajudar a manter essa soja estocada, aguardando o melhor preço, por exemplo. Ou, quando a gente fala de questões de gado, geralmente se enquadra em questões de leite. Também, o preço do leite não tá ideal ainda, e você vai ter ali algum tipo de sistema que você consegue conservar para um melhor momento para poder comercializar. E quando a gente fala de crédito de industrialização, a gente fala no beneficiamento daquele produto, onde você agrega valor para poder comercializá-lo, né? Por exemplo, se você tem ali uma produção de leite, você coloca ele em caixinha, em saquinho, né? Essa industrialização, né? Ou, por exemplo, você tem leite que quer transformar em queijo. Essa industrialização, esse beneficiamento daquela matéria-prima também é um dinheiro que ajuda nesse quesito. E por que é tão... por que a gente precisa tanto se atentar a essas separações? Porque se a gente estiver falando de um recurso obrigatório, você precisa pegar a linha certa para a finalidade certa para que você não tenha um problema futuro. Essas operações elas serão fiscalizadas, então se você diz que vai adquirir 10 matrizes na linha de investimento, você tem que adquirir 10 matrizes na linha de investimento. Você não pode fazer isso no custeio, o produtor rural precisa ter muita atenção e também a instituição financeira que está orientando, o gerente. Às vezes até é interessante o produtor ter um suporte de um advogado ou de um engenheiro agrônomo para ajudar ele nessa questão também. E uma grande pergunta dos produtores rurais é o que eu preciso para acessar o crédito rural? O que você pode dizer para nós a respeito? Certo. Algumas questões são bem importantes aqui. O produtor rural, lógico que não só produtor rural, como qualquer pessoa física ou jurídica que exerce qualquer tipo de atividade empresarial ou não, que for pegar um crédito no banco, algumas coisas serão analisadas para todos, que seria questões no nome, né, se tem algum tipo de anotação no Serasa, Bacen, tudo isso é observado. Se tem uma experiência de contratação de crédito, isso também é muito observado, né? A pessoa, ela tá pedindo um cartão. Ela tem experiência com cartão? Ela sabe gerir um cartão? Qual o limite que ela tá me pedindo? Ela já tem em outro lugar?
Isso é considerado, mas claro que isso não é uma soma de fatores que determinam se vai ou não conceder o crédito. Não significa que você nunca pegou um crédito de cartão que você não vai ter um cartão, né? Claro que ele vai olhar várias outras coisas. Então, tanto essa questão de capacidade de pagamento, nome limpo, isso é importante. Além disso, quando a gente passa para o crédito rural puro, o que é observado? A documentação da propriedade e do produtor rural, tudo regular. Porque o próprio manual de crédito rural exige isso da instituição financeira. Então, não é joelha da instituição, acaba que, às vezes, eu entendo que o crédito rural é demorado, mas que talvez toda essa burocracia não seja a instituição, mas a legislação, né? Então, tanto a instituição perde com isso, porque às vezes ela demora pedindo tantas coisas que, se ela não pedir, ela vai ser autuada futuramente pelo Banco Central, quanto o produtor que precisa agora e o negócio não sai do lugar, né? Mas o que a instituição pede? Ela pede CAR, CCIR, CND de TR, registro do imóvel em cartório, né, matrícula, regular, sem ônus, projeto técnico, em caso de investimento, um orçamento, em caso de aquisição de máquina, não precisa de projeto, seria investimento, um levantamento financeiro que faz parte do projeto técnico, mas ele traz o que o produtor teve de produção passada e prevista, porque isso dá para a instituição uma previsibilidade da experiência do produtor. Aí ele vai declarar ali, no projeto técnico feito por engenheiro agrônomo, o que ele tem de bens, será que a propriedade dele é arrendada ou ela é própria? A instituição vai analisar isso. Se ele tem experiência em outras safras, se é a primeira safra dele, se ele já pegou o crédito rural, né? Tudo isso é levado em conta. E aí, quando a gente fala de CAR, CCIR, CND de TR, certidão de matrícula, acho que em geral são esses. Esses são os imóveis da propriedade rural. Todos têm que estar regulares. E aí, além disso, licença ambiental. Isso aqui é algo muito... É uma confusão que muitos produtores rurais têm, e até gerentes agro, de instituição financeira. O licenciamento ambiental, ou a outorga de uso de água, o licenciamento ambiental em si, ele autoriza que o produtor, naquela propriedade, exerça determinada atividade. Então, o produtor é um produtor de soja. Em São Paulo. Se eu não me engano, São Paulo é Cadesp. Ele vai lá em São Paulo e pede uma licença para, naquela propriedade, produzir soja. Plantar, colher, enfim, em uma determinada área. É só isso que ela autoriza. E aí, às vezes, o que acontece? Chega uma anotação de desmatamento. Porque hoje o sistema bancário, como um todo, tem um sistema que verifica, faz uma varredura da propriedade e verifica que ele desmatou, quando desmatou, tem fotinho, tem tudo. E aí ele fala assim, mas eu já tenho licenciamento. Só que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A licença, ela fala que você pode plantar soja em uma determinada área e que na própria licença geralmente está escrito: não autoriza o desmatamento de reserva legal, de preservação permanente e outras áreas ambientais. E aí o produtor geralmente não entende isso. E aí eu acho interessante a gente ressaltar que tem uma diferença, né? Quando você pede uma autorização, geralmente a autorização que eles concedem é numa área que já está limpa. Agora, se precisar abrir, aí vai ter uma autorização de supressão de vegetação nativa, que é diferente. E o banco vai te pedir isso. Ele vai te pedir tanto o licenciamento ambiental para poder praticar aquela atividade naquela área, quanto uma autorização de supressão de vegetação nativa se você tiver desmatado. Se você tiver aberto uma área que era de reserva legal, de APP. E como é que eu sei dentro da minha propriedade o que é reserva legal, o que é APP, o quanto que eu devo permanecer ali da minha área sem mexer? Para isso serve o CAR. O CAR
ele é feito ali por não precisa necessariamente ser um engenheiro agrônomo, mas geralmente é engenheiro agrônomo ou responsável técnico, até advogados conseguem fazer também, que é um registro, ele faz um desenho ali da área e consegue localizar o que é reserva legal, o que não é, e aí o produtor consegue ter essa visualização do que ele pode ou não abrir ali, e se a propriedade dele está regular. Isso é algo que é muito importante também na hora de adquirir um imóvel rural. Conferir que a área de reserva legal está respeitando o bioma daquela cidade, né? daquela região. Porque se for a Amazônia, tem um percentual. Se for Cerrado, tem outro. Então, isso é muito importante. Então, assim, em geral, em resumo, importante verificar todas as documentações do imóvel. Não pode ter nada com restrições ambientais ali. Vai ser observado capacidade de pagamento em geral e restrições no nome. E de resto, vai dar tudo certo. É muita coisa, mas vai dar certo. Muito bom. Uma aula aqui. Nossa, então... certeza. Bom, o que é, então, assim, o que é a desclassificação do crédito rural? Quais são as consequências e quando ela acontece? Porque você falou em diversas linhas de crédito, você falou em respeitar a finalidade. Então, tipo assim, quando é que o crédito ele é desclassificado? O que isso acarreta ou pode acarretar para o produtor? E, na verdade, o que é isso, né? Uhum. O produtor, assim, às vezes a gente... o produtor, o gerente agro, às vezes está ali na sede do crédito, mas às vezes não presta atenção nas regras, né? Nos detalhes que podem dar problemas futuros. E é aí que entra a reclassificação e a desclassificação de um crédito rural. Eu já introduzi um pouco com vocês, mas em tese, todo crédito rural, recurso obrigatório, vai ser fiscalizado. A depender da instituição financeira, vai ser com notas ou vai ser via satélite. Ou às vezes vai um engenheiro agrônomo lá na propriedade para conferir a plantação. Cada instituição tem o seu jeito e a depender também do tipo de recurso. Mas como que funciona? Se o produtor tem as datas também certas ali no manual de crédito rural, para você entregar as notas fiscais daquilo que você adquiriu. Se o produtor, por alguma razão, disse que ia fazer um custeio e aquele dinheiro, na verdade, era para investimento, aquilo que eu falei para vocês, custeio, a gente investe na plantação de soja. Só que aí, na verdade, ele não queria dinheiro para insumos, para plantar. Aquele dinheiro ele usou para comprar máquina. Ou seja, era um custeio e ele usou para investimento. Aqui acontece uma reclassificação. Porque a finalidade continuou sendo de crédito rural. O que aconteceu foi que a linha era errada. Então, internamente, o banco faz essa movimentação de reclassificar, mudar de um custeio para um investimento. E, assim, a parte burocrática acaba não havendo muito mesmo, assim. É só essa questão do banco mesmo ter que ajustar, comunicar ao Banco Central. Provavelmente o produtor tem que assinar um contrato ali de novo, mas, assim, algo tranquilo. Me desculpa, mas pode haver, por exemplo, uma mudança da taxa de juros também em função disso ou normalmente é a mesma? Geralmente é a mesma. Uhum. Quando a gente fala de uma desclassificação, aí a coisa fica um pouco mais séria. Na desclassificação, o produtor disse que ia comprar insumos e ele foi lá e comprou uma caminhonete. A intenção do crédito era um custeio e ele desviou o recurso para outras coisas. Nesse caso, a operação não é um crédito rural. Ela nasceu errada, então ela é desclassificada. O Banco Central, ele manda um comunicado para a instituição, lógico que a instituição está sempre informando. Analisei as notas, fui lá na propriedade e não achei nenhuma plantação. E aí, no final das contas, investigou e descobriu que não plantou. Então, desclassifica. Essa desclassificação, ela se o produtor rural pegou um recurso obrigatório com uma taxa de 12%, a partir de agora, essa responsabilidade é da instituição. Então, ela vai ter que renegociar esse crédito. Ela paga esse crédito ela abate esse crédito, faz um novo com o produtor, só que com taxa dela. Então, sai de 12 para uma taxa atual, aproximadamente 18. Então, isso para o produtor é perigosíssimo. Porque uma diferença de 12 para 18, para 19, 20, às vezes era o lucro que ele ia ter. Ou pode ser pior, né?
Então, a desclassificação ela é muito séria. Por isso que é muito importante gerentes, advogados, orientarem os produtores rurais quanto a essa questão da fiscalização do crédito rural e do prejuízo que ele pode ter se ele não entregar as notas e se ele não conseguir explicar para onde, como que ele usou, comprovar como que ele usou esse recurso. Nesse contexto que você explica, há algumas situações que o produtor rural vai até a instituição financeira fazer um empréstimo para fazer um investimento. E acaba que por algum equívoco sai ali um custeio. E a carência, especialmente, é um pouco diferente, porque o investimento concede uma carência um pouco maior, considerando um plantio, um ciclo mais curto. Nessas situações, a reclassificação pode favorecer o cliente? O banco pode fazer a reclassificação de forma a sair do custeio para ir para ali o investimento e mudando a carência, às vezes, de 1 ano para 3 anos? Boa pergunta. Nesse caso, quando entende-se que é um problema da instituição, da orientação do gerente que fez errado, é muito importante o advogado entrar junto para tentar resolver isso de maneira administrativa. Olha, esse crédito que foi concedido errado, ele trouxe problemas para o meu produtor. Então, você consegue resolver isso aqui, na instituição, uma vez que o erro foi seu, para que a gente não possa ir para alguma via judicial, super factível resolver. Inclusive, é até importante o produtor sempre ter ali seus aliados, seu engenheiro agrônomo de confiança, seu advogado de confiança, porque esse tipo de coisa pode acontecer e ele precisa dessa pessoa que briga por ele. Claro que o produtor sozinho pode ir lá e falar, olha, eu sei que tá errado. E ele pode brigar e a coisa pode se resolver com ele sozinho. Mas e se não resolver? Aí o produtor chama o advogado para resolver com ele. Mas assim, a instituição, ela consegue sim resolver esse tipo de coisa internamente. Glória, você falou sobre a desclassificação por desvio de finalidade, né? Que pegou para uma linha de crédito, acabou usando como se fosse outra, e o banco vai desclassificar ou reclassificar se for fora do agronegócio, vamos dizer assim, né, para um fim particular. Agora, uma infração ambiental pode também gerar uma desclassificação? Boa. A infração ambiental é o que mais costuma acontecer. É bem comum também. Uma propriedade que não tinha nenhum tipo de anotação no momento da concessão do crédito, ou mais que depois houve um embargo, ela pode ser desclassificada sim. O Banco Central vai atuar nisso e vai exigir isso da instituição financeira. Mesmo que a instituição financeira não tenha visto, no MCR fala que o Banco Central pode fazer, ele mesmo pode interferir e exigir da instituição. Então, não é só esse cuidado com as questões ambientais da propriedade, é antes do crédito e pós-crédito. Até porque a safra ela é sempre muito curta, né? Você tem um custeio para essa safra aqui, mas ano que vem você vai precisar de outro. Então, cuidar da propriedade e ter muita atenção com relação a essa questão de desmatamento é importante. E eu aproveito para chamar a atenção para questões que a gente vê acontecer também, que é sobre vizinhos. Já aconteceu da gente identificar que havia um desmatamento na propriedade do produtor, ele não sabia, ali perto de onde da divisa da fazenda dele com a outra fazenda. E aí ele teve que, com a gente, ele foi descobrir que era o vizinho que foi abrir a propriedade dele, o vizinho tinha autorização para abrir a propriedade dele, autorização de supressão de vegetação nativa, e acabou pegando um pedaço do produtor. E para resolver isso, é custoso. E aí a gente foi assim, eu não acompanhei todo o desdobramento do caso, mas a gente pediu essa autorização do vizinho e, enfim, acredito que eles devem ter conseguido solucionar. Mas é muito importante o produtor acompanhar também essa questão da propriedade dele como um todo, né? Onde começa e onde termina. Georreferenciar a propriedade, ela traz uma segurança jurídica enorme para o produtor, né? Onde começa e onde termina a minha área. E do GEL a gente faz um CAR também, que com o CAR, ele, independente se ele iria ou não fazer um crédito rural, porque com crédito rural o CAR é obrigatório. Mas se ele não está pensando em crédito rural, mas está pensando em vender essa propriedade futuramente, essas questões ambientais, elas também vão pegar, né?
Então, o georreferenciamento e o CAR é de suma importância para o produtor prever essa segurança jurídica futura. E é até interessante fazer uma observação a respeito de uma ADPF, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é um tipo de ação que é utilizado para fazer o controle de constitucionalidade de número 743, julgado no STF, onde um partido de esquerda, que é o PSOL, tenta fazer com que o judiciário entenda que um simples alerta de desmatamento, que pode ter várias desdobramentos, às vezes é um alerta de desmatamento, mas autorizado, né? E um simples alerta poderia vir a gerar, inclusive, a perda da propriedade, ou cancelamento do carro. E isso poderia ser algo, logicamente, que causaria uma insegurança jurídica muito grande no país. A gente espera aí que o Supremo decida pela segurança alimentar, pela segurança do agronegócio, porque seria uma verdadeira, vamos dizer assim, acabar praticamente com o agronegócio do Brasil, porque imagina aí, a gente pode até trazer aqui, em algum momento, alguma empresa especializada nessa questão do monitoramento, né, por satélite. Exato. Que a Glória se referiu aqui, né, que hoje em dia os bancos fazem, mas tem vários outros tipos de pessoas que se interessam, inclusive ONGs ambientais, que fiscalizam também para poder informar as instituições financeiras, ou às vezes aos órgãos ambientais, ou ao Ministério Público. Então, assim, agora imagina, um produtor rural tem a autorização para fazer a supressão da mata lá nativa. Ele faz, surge um alerta porque, na verdade, ele fez a atuação, mas estava autorizado. De acordo com essa ação, o que esse partido de esquerda quer é que esse simples alerta seja suficiente para que haja consequências jurídicas para o produtor rural. Exatamente. E assim, fazendo o cancelamento do CAR por conta de uma simples alerta, vai inibir não só a questão do acesso ao crédito rural, mas também até a comercialização daquilo que se produz na propriedade. E fazer tudo isso de uma maneira tão severa com o produtor rural, afetando o comércio dele, a sobrevivência dele e o mercado como um todo, em cima de um alerta que pode inclusive ser falso, é bem desproporcional. E eu acredito que é isso aí que a gente tem que trabalhar para que não ocorra. A Glória também está aqui, está desvendando os mistérios das instituições financeiras, né? Falando sobre como que contando segredos, como é que contando funciona. Segredos, Está muito bom, tá interessante aqui. Para ver como é que é a formulação dos juros, das taxas, né? E aí surge essa dúvida para a gente também, tipo, qual que é o limite, né, dos juros hoje para o crédito rural? Ou existe limite? Qual que seria? Hoje, quando a gente parte para a composição da taxa de juros, alguns fatores são considerados. Tanto o custo de captação, que a gente considera ali, no mínimo, a taxa Selic, que é o que será pago para um produtor rural que investe, né, que investe, porque o dinheiro é captado na instituição com base nos investimentos. A instituição paga para o investidor, no mínimo, Selic. Vai render ali 100% do CDI, vai render 101%. Então, esse é o custo mínimo. Somado ao custo administrativo daquele banco. O que o banco tem de custo para manter pessoas, aluguel, né? O funcionário em si. Somado ao risco daquele cliente. Então, hoje, o sistema bancário, ele tem ali várias informações, como Serasa, que traz ali o que é esperado do pagamento daquele produtor no tempo, tempestivamente. Será que aquele produtor costuma pagar? Isso gera um score Serasa. Um risco também, as instituições, elas têm cada cliente, né, cada produtor tem um risco na instituição, de acordo com capacidade de pagamento, de acordo com o crédito que ele está pegando. Por quê? Recentemente nós tivemos a resolução 4966, que considera uma perda esperada para um crédito de acordo com o tipo de crédito que ele está pegando, a capacidade dele de pagamento e outras questões de mercado. Então, na composição da taxa, o banco considera custo de captação, custo administrativo, risco daquela operação para chegar. E alguns bancos consideram também a quantidade de produtos que aquele cliente tem no banco. Ele é fidelizado ou não, para dar uma boa taxa.
onde essa taxa pode chegar. Isso é muito importante e muitos advogados têm atuado nisso, que é informando sobre juros abusivos em determinadas instituições. Só que a gente tem que ter muita cautela para fazer esse barulho de esse juros é abusivo. Por quê? Quando a gente fala de uma taxa Selic a 14,75, uma taxa de juros ali de 16, ela não é abusiva. Porque lembra que eu falei para vocês que várias coisas compõem uma taxa? Só a Selic ela é o custo inicial. Quando a instituição considera o risco do produtor, é porque, por exemplo, quando um produtor tem um risco muito alto de não pagar por conta do que ele tem de histórico, de movimentação, a instituição precisa provisionar um valor já considerando que ele pode não pagar. Então, por exemplo, um produtor rural de risco A provisiona nada, ou quase nada. Um produtor rural de risco C vai provisionar ali talvez 30, 50, tô falando assim, chutando, né? % da operação. Ou seja, o mesmo valor da operação daquele produtor, a instituição vai guardar num lugarzinho que ela não vai poder emprestar para outra pessoa, enquanto aquela operação não é liquidada. Então, ela perde no custo de oportunidade. Era um dinheiro que ela poderia estar emprestando, gerando mais receita. Então, por isso que a instituição também considera o risco do produtor na composição da taxa. Então, é uma análise complexa do advogado para chegar e falar essa taxa aqui, ela está abusiva. Mas eu entendo que vocês precisam atuar nisso como advogados e questionar. Deixa eu ver a tabela de juros dessa instituição hoje. Às vezes, se você olha a tabela de juros hoje, de um crédito de custeio, por exemplo, está lá 18%. E do seu produtor rural está 24%. Não, então está errado. Se para um crédito novo ele estaria concedendo isso, e para o meu produtor antigo ele está concedendo isso aqui, tem alguma coisa de errado. Então, às vezes, você consegue questionar, em alguns casos, quando você entra ali junto à instituição, pede comprovação de outras taxas, pede tabela, porque tabela é algo público. Tabela de taxas tem que ser algo público. Embora algumas taxas são ali de acordo com o produtor, mas você pode pedir uma nova simulação. Faça uma simulação para esse produtor rural se ele fosse pegar um crédito rural hoje. Aí, às vezes, você consegue alguns questionamentos nesse sentido. E é interessante que a gente se baseia nessa natureza de ação para revisar contratos rurais que não são dentro do Manual do Crédito Rural, que não são cédulas rurais especificamente ditas. A gente se baseia muito na tabela de juro médio do Banco Central, para ter uma noção se aquele valor que foi estipulado, aquela alíquota, está realmente dentro de um contexto médio, proporcional ao que se praticava na época que foi feito o crédito. E nesse levantamento do Banco Central, ele já considera a Selic daquela época, porque isso já entrou na base de dados para se apurar essa média. E é interessante também que você ponderou uma questão que nós que não conhecemos a fundo a instituição financeira, assim, internamente, nós não sabíamos, da questão da provisão de parte de crédito para aqueles que têm algum índice elevado de possível inadimplência, porque isso aí já muda um pouco, já gera um custo operacional que às vezes diferencia a taxa dele de mercado, e às vezes é por isso que nos últimos anos os bancos estão cada vez mais exigentes na concessão de crédito. Mas eu imagino também, desculpa, só me permitir uma parte, que é o seguinte, eu acho que isso é uma ferramenta também importante para a segurança do país como um todo, ou para o crédito como um todo, porque se aumenta o risco e tem uma provisão, na verdade é porque o banco está se precavendo para eventualidade, nesse caso do risco mais alto, que é mais provável, de acontecer um problema naquilo ali. Agora, imagina se o país como um todo emprestasse de maneira sem qualquer critério para pessoas que, né, a todo momento estão se mostrando, sei lá, inadimplentes, né, não pagam tempestivamente. O país poderia entrar como um todo num colapso econômico por causa disso. Né? Então... Inclusive, eu estava vendo essa semana, um colega compartilhou um dado, uma informação sobre o endividamento por estado do Brasil. É assustador. Pessoas endividadas, assim, a maioria dos estados, 40%, 50%, 65% da população está endividada. E não é endividada, no caso, inadimplente. Não é só ter a dívida, é não estar pagando as patentes. É não estar pagando. É assustador. E aí, assim, isso abre brecha para
análise de cenário, bets e jogos, e assim, isso é muito sério. E aí a instituição, ela acaba, às vezes as pessoas, algumas pessoas gostam de falar assim, a instituição ela é a vilã, só que ela precisa se manter, né? E num cenário onde está todo mundo endividado, como é que ela vai emprestar um crédito barato e ter risco de não receber? Quando a gente fala de uma instituição no formato de cooperativa de crédito, onde os associados, eles recebem o lucro, não seria lucro, né? Mas as sobras ou as perdas daquela instituição. Se a instituição não empresta com cautela, todos os cooperados, todos os associados vão pagar aquela conta. Então, isso é muito importante, exatamente nesse cenário. Tanto ali dentro de uma cooperativa, pensando nos cooperados, e quando a gente fala de uma grande instituição financeira, alguém vai pagar essa conta. Exato. Quanto mais a instituição fica desequilibrada, ela precisa precificar mais em outro lugar. Então, alguns acabam pagando pelo erro de outros. Exato. Isso é tão interessante que o próprio mercado regula isso, na medida em que quando há muita inadimplência, o juro aumenta naturalmente para recompor aquela estrutura. E nós já falamos na questão do crédito rural, falamos na questão do crédito bancário vinculado ao rural, nós não falamos da CPR. Muitas pessoas ouvem falar, é muito presente no mercado agrário brasileiro, a CPR, mas às vezes não sabe o que significa, quais são os reflexos. Você pode explicar isso para a gente, doutora? A cédula de produto rural física, o produtor rural conhece, que é aquela que você traz o dinheiro, ele traz o produto, né? Então, assim, a física, ele sempre vai pagar com o produto. Quando a gente fala, ou traz o insumo e eu te dou o produto, enfim, é uma troca, um contrato em que o produtor rural é aquela parte que cede o produto ali que foi estipulado no contrato. Então, a cédula de produto rural física, o produtor não tem dúvida. Mas quando a gente fala de cédula de produto rural financeira, aí não é tão novo assim, porque a quantidade de CPRFs que a gente tem hoje emitidas, ela tem extrapolado ali o crédito rural. Inclusive, houve alguns pedidos até de CPRF para o Plano Safra. Porque, assim, ele é um título monetário, mas ela se assemelha a um crédito. No sentido de... por que ela se assemelha a um crédito? Ela não é um crédito porque ela não é registrada no Banco Central. Ela é um título e o registro dela é feito na B3, geralmente na B3. Só como que funciona? Geralmente, instituições financeiras fazem a CPR financeira, onde ela trava aquele crédito no valor da saca, se for agrícola, no valor do arroba, se for pecuária. E aí o produtor utiliza desse dinheiro para antecipar alguma produção dele, mas sempre atrelado ao preço da commodity. Então, assim, para simplificar, o produtor rural chega na instituição falando assim, quero uma CPR. Ele vai demonstrar qual que é o tamanho da propriedade dele, da capacidade produtiva. Com isso, ele vai pedir o crédito de acordo com a produção dele. Ele vai pedir esse dinheiro de acordo com a produção, atrelado ao valor da commodity. Então, o valor da saca de soja é X, a capacidade produtiva da minha área é Y, o teto que eu conseguiria pegar de CPR é Z. Aí ele vai conseguir fazer ali, pedir um dinheiro atrelado ao valor do produto e de acordo com a capacidade produtiva dele. E o bom da CPRF, diferente de um crédito rural, é que ela não é um crédito rural. Ela não é fiscalizada. Certo. Não é regulamentada pelo Manual de Crédito Rural. Então, ele pode pegar a CPR e utilizar ali da maneira que melhor ajudar na fazenda. Entendi. Só que aqui cabe um adendo e uma atenção muito importante. O produtor rural, às vezes, o que ele faz? Ele pega os 3 milhões, que é o teto dele no RO demais custeio. Depois vai lá e pega uma CPR também, na mesma época. Ele pega 6 milhões. Depois, esses 2 contratos vão ser muito próximos. Porque às vezes ele colocou ali muito próximo do pagamento. E ele fica super endividado e não consegue pagar. Então, o produtor que pega crédito, ele precisa fazer esse controle financeiro de caixa. Então,
Isso tem acontecido muito. Ele vai lá, pega 2 créditos, não é porque pode que vai dar certo. Precisa fazer esse controle do fluxo da atividade, do que você estima de custos, quanto é que você está comprando seu insumo, o que você está gastando com arrendamento, o que você vai gastar com maquinário que você vai pegar emprestado na época do custeio, da colheita. Enfim, tudo isso tem que colocar na caneta, tem que rever, às vezes chamar alguém que ajuda ali nos cálculos, para que ele consiga fechar essa conta. Porque o que não me deixa emitir é a quantidade de recuperação judicial. Né? E claro que, assim, dentro desse bolo de recuperação judicial, a gente tem uma galera aí que não precisava fazer recuperação e tá fazendo. Só para jogar o negócio para frente, tentar bater, mas não vamos entrar nisso. Bom, mas a gente acabou entrando na questão também da dívida. Ele está falando do crédito rural em geral, mas em alguns momentos nós falamos aqui sobre qualquer coisa que possa acontecer e impedir o produtor rural de pagar e aí ele gerar uma dívida para si. Quais são as exigências, então, para se prolongar uma dívida rural? Quando a gente fala de prolongar, estaria ali assemelhado à prorrogação, certo? Uhum. Existe uma diferença entre renegociar e prorrogar. Prorrogar é o melhor cenário para o produtor. Por quê? Quando o produtor prorroga a dívida, ele prorroga nas mesmas condições que ele contratou, a mesma taxa. Só vai jogar um pouquinho para frente porque teve um probleminha ali, atrasou na colheita, e aí joga um pouco para frente. Só que o Manual de Crédito Rural, ele traz só 3 possibilidades para fazer essa prorrogação nas mesmas condições, que é o MCR 264, que seria frustração de safra, problemas climáticos, em geral, e fatores adversos ali da propriedade. Então, questões ali de pragas, tudo aquilo que não é controlável pelo produtor, ele não poderia prever. Isso é totalmente diferente de uma má gestão. A gente precisa deixar isso claro. Com eventuais ocorrências prejudiciais à produção, é aquilo que o produtor rural não poderia prever. E aí, como que o produtor pede essa prorrogação? Os requisitos, né? Ele vai pedir um laudo para o engenheiro agrônomo descrevendo o que aconteceu, para que prazo ele precisa que essa operação seja prorrogada e demonstre que ele vai ter capacidade de pagamento nesse novo prazo. Porque precisa demonstrar, a instituição precisa ter essa segurança. Tudo bem, eu estou prorrogando, mas você vai me pagar com o quê? Então, o engenheiro agrônomo vai fazer todo esse cálculo, vai mostrar que a plantação vai estar no plantio, vai ter colhido e vai ter comercializado ali naquela época, o tempo ideal para ele conseguir finalizar, que assim dá tudo certo. Só que aqui entra um pouquinho uma briga entre advogado, produtor e instituição. A instituição entende como opcional, porque lá no MCR fala, fica a critério da instituição. Algo assim, o Banco Central autoriza a instituição a fazer, fica autorizado, essa é a palavra, a instituição a fazer. Então a instituição entende que opcional. E o STJ falou recentemente, súmula 298, que é uma obrigatoriedade, que é uma garantia do produtor. Ele pode sim exigir isso da instituição. Em tese, as instituições não costumam ter problema em prorrogar, porque para ela é até melhor do que fazer um novo contrato e jogar para anos, sendo que às vezes ela vai receber ali em poucos meses. Ela geralmente opta por fazer essa prorrogação. Mas vale a pena saber que ali, na hora de defender um produtor rural, se tiver algum problema, que usar essa súmula aí como uma obrigatoriedade da instituição. Quando a gente fala de CPR, a CPR ela não é um crédito rural, então ela não é regulada pelo Manual de Crédito Rural. Mas, prezando ali o pagamento tempestivo e o melhor negócio para a instituição, geralmente algumas instituições têm feito prorrogação para a CPR também nessas mesmas condições. Às vezes elas aceitam, justamente porque para elas é melhor do que uma renegociação.
E é interessante também que, às vezes, o banco faz a operação por cédula de crédito bancário e não rural. E chega a mesma necessidade do produtor fazer a prorrogação desse compromisso financeiro por conta de alguma das condições previstas lá no Manual do Crédito Rural. E, em alguns casos, acaba que administrativamente a gente tem alguma dificuldade com a justificativa de que não é uma cédula rural, e sim uma cédula bancária. E o nosso argumento, logicamente, em defesa do produtor rural, né, doutor, é no sentido do princípio da finalidade. Aquilo ali foi aplicado, de fato, na produção rural e há provas naquele sentido. Sim. E você já traz uma informação interessante, que algumas instituições já estão aceitando, inclusive da CPR, essa renegociação com base nas mesmas normativas do MCR, embora tecnicamente não se aplique, e então nós estamos cada vez mais fortes para que se aplique também à cédula bancária, né, doutor? Sim. Nesse contexto, com a mesma finalidade. E nessa situação toda, doutora, o que você nos considera em relação a isso, da questão do crédito bancário e não do crédito rural? Apenas essa diferença de nomenclatura de contrato que, às vezes, esconde ali a mesma operação. Então, eu acho que cabe uma defesa do advogado, porque justamente a finalidade do crédito é o que importa, e não por meio da cédula que foi registrada. Então, concordo com vocês nesse quesito de que, mesmo sendo uma CCB, apesar de eu não ter visto isso na instituição que eu atuei, onde um crédito rural é formalizado por uma CCB e não por um crédito rural mesmo, uma cédula de crédito rural, mas eu não consigo essa questão de formalística, eu também não consigo te explicar por que aconteceu, se é comum ou se é algum tipo, se depende da fonte para ela ser registrada como uma CCB e não como um crédito rural. Mas, considerando a finalidade, sempre cabe a defesa do MCR 264. Porque se ele é um produtor rural, e aí eu ainda vou além. Se ele é um produtor rural e ele pegou um crédito comercial, uma capital de giro qualquer, o pagamento dele vai seguir o fluxo da atividade dele. Então, se ele é um produtor rural, ele tem riscos de questões climáticas, frustração de safra por fator adverso e eventuais ocorrências prejudiciais. Então, mesmo que não seja um crédito rural, ele ainda corre esses riscos em qualquer tipo de crédito que ele pegue, porque ele paga o crédito dele com uma safra. Se tiver problema na safra, como é que ele vai pagar? Então, qualquer tipo de crédito, independente se é rural ou não, precisa seguir o fluxo da atividade. E eu acho inteligente e prudente da instituição aplicar o MCR 264 até se não for um crédito rural, até se for um crédito, um capital de giro, um crédito pessoal. Porque para ela prorroga ali por poucos dias para ajudar o produtor, mas ela se ajuda. Se você faz uma renegociação, às vezes você coloca juros mais altos, você joga uma operação para muito longe, sendo que não precisava. Você vai receber rápido. Então, instituições inteligentes que pensam nos dois lados, elas aplicam o MCR 264 até para casos que não são crédito rural. Porque é um fator adverso. Bom, eu queria, antes de fazer a próxima pergunta, até fazer um esclarecimento que pode ser que quem está nos assistindo, e é provável, né, que alguns não tenham formação jurídica e não entendam algumas expressões que a gente está utilizando aqui. Teve diversas vezes a doutora Glória ou o doutor Eduardo falaram sobre a via administrativa. Né? Não, pode resolver administrativamente. O que isso quer dizer? Né? Isso quer dizer que vai ser uma negociação direta entre o produtor rural, às vezes até com o seu advogado, e a própria instituição financeira. Não vai ter um pleito, um pedido sendo apresentado ao Poder Judiciário para que ele venha determinar que a instituição financeira faça. Então, é uma via administrativa, é isso. E a outra é a via judicial. Essa, sim, é a que aí vai precisar realmente de um advogado e você vai fazer o seu pleito e depois vai ter uma determinação, vai ter uma sentença, uma decisão. E isso é interessante porque quando há uma negativa de prorrogação, né, e aí você pode atuar nas duas maneiras, administrativamente ou via judicial, sendo que a via judicial normalmente é mais custosa, é mais demorada, né, mais morosa e mais penosa para todo mundo. Quais são as opções? Assim? Bom, recebi a negativa, né, para prorrogar. O que eu posso fazer como produtor rural? O que eu acho interessante?
o produtor rural já começar a sinalizar que ele não vai conseguir colher na data prevista, ou o gado não chegou no ponto de abate na data prevista, um pouco antes, porque existem algumas possibilidades. Ele já vai sinalizar falando que ele quer uma prorrogação, porque ele se enquadra naquelas 3 possibilidades. Se ele perceber que a instituição não vai conceder uma prorrogação para ele, ele está adimplente. Ele não atrasou ainda. Ele pode fazer uma portabilidade desse crédito. O que isso significa? É uma estratégia. Ele contrata o mesmo valor de crédito em outra instituição, porque aí ele vai colocar no prazo que ele pode colocar. No caso, não pode ser um crédito rural, tem que ser um crédito pessoal. Certo. Contrata um crédito pessoal em outra instituição, paga essa daqui, e como a instituição que deveria conceder para ele a prorrogação, que é de direito dele, não concedeu, mas agora ele movimenta com a outra. Mas agora, como ele pegou um crédito em outro lugar, liquidou o que, graças a Deus, não virou uma dívida, porque ele foi tempestivo, falou que não, já começou a atuar antes, pegou outro crédito, liquidou de cá, e agora ele tem aqui um novo crédito com prazo maior para pagar. Então, é uma boa estratégia. Por quê? A instituição vai negar para ele a prorrogação. Às vezes, ela vai oferecer uma renegociação. E aí, é bom ele ver também, né? Porque pode ser que, geralmente, a renegociação vai estar mais cara do que o novo crédito em outra instituição. Porque aqui a renegociação está considerando que ele vai inadimplir. Então, ele compara. O que compensa? Eu fazer uma renegociação, porque a renegociação, ela entra no nome do produtor como uma renegociação. Isso atrapalha, isso impacta no risco dele. Entendi. Então, ele não pode deixar virar inadimplente. Não pode fazer uma renegociação, porque automaticamente entra no Bacen dele. O Bacen é uma relação de informações que ele tem de crédito no sistema financeiro. Cartão, cheque, empréstimo. Vai constar que ele tem uma renegociação. Automaticamente os bancos entram em alerta. Opa, esse cara já teve problema. Então, o que ele faz? Ele simulou, o banco negou prorrogação. Ele simula como é que vai ficar a renegociação aqui, simula um crédito novo. Melhor opção. Melhor opção. Maravilha. Porque isso, o próprio site do Banco Central autoriza, tá? Você faz a portabilidade de uma dívida. Essa instituição aqui não me deu condições para pagar, tentei, e não tá atrativo, aí a outra instituição vai comprar essa dívida. Interessante. E até na questão da prorrogação do crédito rural, essa antecipação que você se refere, ela inclusive é necessária. Tem várias interpretações jurídicas, exigências judiciais, de que para que se exija a prorrogação do crédito rural judicialmente, que se comprove que houve uma solicitação prévia e às vezes até antes de vencer a dívida junto à instituição financeira que geria aquela operação. Então, assim, essa estratégia que você ponderou é extremamente importante e, inclusive, necessária para que nossas demandas jurídicas tenham uma chance de êxito maior. Isso aí. Isso mesmo. Meus amigos, sei não, acho que nós estamos caminhando para o final. Eu pergunto assim, tem, Glória, mais alguma dica em geral, alguma observação que você queira falar, queira passar para os produtores rurais no que diz respeito ao crédito rural? Novo plano safra vai chegar. As expectativas é que aumente um pouquinho a taxa. Não dá para a gente considerar que é certeza, mas todo o cenário estará assim, né? A boa estratégia do produtor é analisar as instituições de confiança dele. Analisa o crédito aqui, o crédito lá, principalmente aqueles que pegam além do recurso obrigatório, porque é limitado. Então, analisa como é que tá as taxas em mais de uma instituição, para poder pegar ali um crédito que esteja de acordo com a capacidade produtiva dele, a receita que ele vai ter. Isso é muito importante. Tome muito cuidado com questões ambientais. Tente regularizar o quanto antes. Se você não pegou o crédito rural, mas pretende pegar, já caminhe para essa regularização, porque agora eu já desmatei. O que eu faço? Existe uma maneira, junto aos órgãos ambientais, de você recompor essa área. Então, é possível você regularizar algo que já aconteceu
E a gente também precisa ter muita atenção quando compra uma propriedade rural, porque questões ambientais são próprio terreno. O que isso significa? Quem desmatou foi o proprietário anterior, só que a responsabilidade acompanha a coisa, acompanha a propriedade. Você, como um novo proprietário, tem a responsabilidade por essa área desmatada. Então, estou comprando uma área e ela tem questões ambientais. Já organiza com essa pessoa, o proprietário que você está negociando, de resolver isso agora, ou de abater o valor para que você resolva, enfim. Compre imóvel sabendo, compre uma propriedade rural sabendo disso e regularize o quanto antes. Porque ainda que você não vá pegar crédito rural, se você for passar isso para frente, pode ser um problema. E um embargo ambiental no seu nome gera questões administrativas, civis e, dependendo, até criminais. Então, pendências desse tipo para o produtor rural. O produtor rural já tem muita coisa para preocupar, né? Uma gestão que é extremamente complexa, seja na atividade agrícola e pecuária, não vamos arrumar mais um problema. É verdade. Doutor Eduardo, alguma observação a mais? Agradecimentos ao doutor Vitor Hugo por estar aqui, à doutora pela presença e às pessoas que estão conosco, e dizer que a cada dia mais o produtor rural precisa se cercar de uma assessoria qualificada, porque não dá mais para viver no amadorismo. Cada vez mais está apertado trabalhar no campo. A fiscalização hoje é remota, é por satélite. A fiscalização ela é histórica. Elas vão vasculhar a sua realidade, entender até o dia e mês que foi feito qualquer eventual irregularidade. E isso vai inibir o seu trabalho, inibir o acesso ao seu crédito. E não tem jeito. Profissionalismo, e graças a Deus nossos produtores rurais já estão nessa linha, já se conscientizaram dessa necessidade, e nós estamos aqui, né, doutor, para atendê-los, para que melhor trabalhem e tenham paz para cuidar do campo, né, doutora? E deixa os aspectos administrativos e judiciais com nós que estamos ao lado deles. Muito bom. Doutora Glória, quero agradecer pela sua presença, né, por estar aqui conosco, sempre um prazer. Venha novamente conversar conosco sobre outros temas, tá? Outros assuntos. E eu queria agradecer a você, em especial, que esteve conosco até agora. Né? Segue a gente, compartilhe com seus amigos produtores rurais. Né? Para a gente vai ser uma felicidade muito grande ver a família Lei Terra crescendo cada vez mais. Aqui é um canal do produtor rural, um canal de quem gosta do agronegócio, de quem confia nos nossos produtores, que são aqueles nossos heróis que produzem um alimento para o Brasil. E como agora falou, para o mundo, né? O Brasil produz aí cerca de 1/5 de todo o alimento do planeta. Isso é um orgulho para nós. Os nossos produtores rurais são nosso tesouro. Tá certo? Fiquem com Deus e até o próximo episódio do podcast Lei Terra. Valeu. Um abraço.